O chamado de Hermes, o encontro com a luz primordial. Há histórias que o tempo tentou apagar, verdades que não pertencem a este mundo, mas à eternidade. E entre todas as revelações que desafiam a compreensão humana, há uma que ecoa desde as origens. O encontro de Hermes com Poimandres, a mente divina. Este vídeo não é apenas sobre filosofia antiga, é sobre o despertar da consciência, sobre a fronteira entre o humano e o divino. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Em instantes, você descobrirá o que Hermes viu quando os véus da ilusão se abriram diante de seus olhos, e o que Poimandres, o Espírito Supremo, revelou sobre a origem de tudo. Mas antes, se inscreva em nosso canal. Estamos construindo uma comunidade de buscadores, pessoas que desejam expandir suas mentes e ajudar outras a despertarem também. Sua presença aqui faz parte dessa missão. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, um homem em busca do absoluto, um viajante do invisível. Ele não era um deus, nem um profeta comum. Ele era um iniciado, um observador do cosmos que ousou perguntar o que nenhum mortal deveria perguntar. Quem sou eu? E de onde vem tudo o que existe? Em uma noite de profundo silêncio, quando a alma de Hermes se desprendeu das amarras do corpo, uma luz imensa o envolveu. Ele foi arrebatado para um espaço sem forma, sem tempo. Ali, uma presença colossal falou com ele, não por palavras, mas por essência. Eu sou Poimandres, a mente do todo. Sou a luz que precede a luz, o princípio que habita antes do princípio. Hermes, atônito, tentou compreender, e Poimandres continuou. Tudo o que vês e ouves está dentro de ti. Tu és parte de mim, e eu sou parte de ti. Não há separação, apenas esquecimento. O que se seguiu foi a revelação do inominável. Hermes viu o caos se transformar em ordem, o abismo gerar a luz, e a luz dividir-se em 7 princípios. Viu o Espírito mover-se sobre as águas do vazio e moldar o universo com o sopro da razão divina. Hermes não via apenas, ele sentia. Cada átomo do seu ser vibrava com a consciência do todo. Era como se tivesse se tornado o próprio cosmos, testemunhando seu nascimento. Mas Poimandres não mostrou apenas o princípio da criação. Ele mostrou o destino da alma humana. Da substância divina vieste, e a substância divina retornarás. Mas enquanto estiveres preso à matéria, esquecerás tua origem. A ignorância será tua prisão, o conhecimento teu caminho de volta. Essas palavras ecoaram como trovões dentro da mente de Hermes. Ele percebeu que o verdadeiro inferno não era um lugar, mas o esquecimento de quem somos. E o verdadeiro céu não estava acima das estrelas, estava dentro da lembrança da alma desperta. A visão o envolveu completamente. Ele viu os 7 governantes celestes, os arcontes que moldam o destino dos homens. Viu almas descendo pela espiral dos céus, tomando corpos, esquecendo-se da luz, presas no ciclo do nascimento e da morte. Quando o corpo morre, a alma sobe novamente, disse Poimandres. Mas cada esfera exige o pagamento de um tributo. O homem deve se despir de tudo o que não é eterno. Hermes tremeu. Sentiu-se pequeno diante da vastidão do universo. Mas Poimandres sussurrou, como um pai compassivo. Não temas, pois aquele que conhece a si mesmo é imortal. E naquele instante, Hermes compreendeu. O conhecimento não era apenas saber, era lembrar. Lembrar-se de que dentro de cada ser humano arde uma centelha do nous, a mente divina. Você entende o que isso significa? A história que está ouvindo não é apenas sobre um homem antigo, é sobre você. O mesmo fogo que iluminou Hermes queima agora, silencioso, dentro de cada alma desperta. E nas próximas partes, vamos adentrar as 7 revelações de Poimandres, o mapa da ascensão, a libertação da alma e o retorno ao todo. As 7 revelações da mente divina. Quando Hermes despertou da primeira visão, sua mente já não pertencia ao mundo dos homens. Poimandres, a mente divina, havia rasgado o véu da ilusão e lhe mostrado a estrutura invisível que sustenta o cosmos.
A criação não era uma história contada por deuses, era o reflexo vivo da consciência. E para que Hermes pudesse compreender plenamente o todo, Poimandres revelou-lhe as 7 verdades eternas, os pilares do universo, os degraus da ascensão e do retorno. A primeira revelação foi a da unidade. Poimandres falou: antes que houvesse luz ou sombra, som ou silêncio, havia o Um. O Um é o todo, e o todo é o Um. Nada existe fora dele. Hermes compreendeu que tudo o que existe, os céus, os mundos, os pensamentos, as emoções, é a expressão de uma única consciência, fragmentada em infinitas faces. A separação é apenas uma ilusão criada pelo esquecimento. O homem acredita estar isolado, mas ele é a própria centelha do todo. Quem entende a unidade, disse Poimandres, não teme a morte, pois sabe que não há fim para aquilo que nunca começou. A segunda revelação foi a do movimento. Poimandres mostrou-lhe que o espírito se move sobre si mesmo, e nesse movimento nasce o tempo, o espaço e o fluxo da criação. O repouso absoluto é o ser, o movimento é o vir a ser. Tudo o que se move busca retornar ao repouso, e esse repouso é o retorno ao Um. Hermes percebeu que nada na existência está parado. Tudo respira, pulsa, vibra, desde os astros que dançam nas órbitas até o pensamento que surge e desaparece, tudo se move em ciclos. O que o homem chama de destino é apenas o reflexo desse movimento divino. A terceira revelação era a do som, a vibração primordial. Antes que o mundo fosse formado, disse Poimandres, houve um sussurro, e esse sussurro tornou-se palavra. E a palavra fez-se carne, e a carne tornou-se mundo. Hermes entendeu que o som é a semente do ser. Cada vibração gera forma. Cada palavra pronunciada molda a realidade. Por isso, aquele que fala sem consciência cria caos. Poimandres lhe mostrou ondas de luz ressoando no vazio, transformando-se em figuras geométricas perfeitas. A harmonia é a música da criação, revelou ele. Tudo o que é belo vibra em acordo com a mente divina. Hermes percebeu então que os antigos hinos e mantras não eram apenas orações, mas códigos que reorganizam a energia do universo. A quarta revelação foi a do nascimento da alma. Poimandres lhe disse: do seio da mente emanou o pensamento, e do pensamento nasceu a alma. Ela é a filha do Nous, desce à matéria para aprender e sobe novamente, purificada pela experiência. Hermes viu raios de luz descendo em espiral, penetrando corpos de carne e assumindo formas humanas. Cada alma trazia em si a lembrança do todo, mas ao encarnar esquecia-se. Esse esquecimento, explicou Poimandres, é a condição do aprendizado. O homem deve reencontrar a si mesmo dentro do labirinto da carne. Hermes chorou, porque compreendeu que toda dor humana é o eco do desejo de voltar para casa. O homem sofre porque sente saudade do que é eterno. A quinta revelação foi a do esquecimento, o maior dos mistérios. A alma que mergulha na matéria perde a memória da luz. Ela se identifica com o corpo, com o nome, com os desejos. E então nasce o ego, o prisioneiro da ilusão. Hermes viu as multidões caminhando sob o peso do esquecimento, correndo atrás de sombras, sem lembrar que são feitos da mesma substância do sol. Ele entendeu que o inferno não é um local de tormento, mas um estado da mente. O esquecimento é o abismo, disse Poimandres, e o conhecimento é a ponte. A libertação, portanto, começa com a lembrança. E essa lembrança não é intelectual, é espiritual. É o instante em que o homem sente de forma inexplicável que sempre foi parte de algo muito maior do que a vida que conhece. A sexta revelação foi a da busca. Poimandres falou: aquele que duvida já começou a lembrar, pois a dúvida é o primeiro lampejo da verdade que tenta nascer. Hermes compreendeu que o impulso de buscar o sagrado não vem do ego, mas da própria mente divina, chamando a alma de volta. Cada crise, cada inquietação, cada sentimento de vazio é um lembrete do chamado.
Felizes os inquietos, disse Poimandres, pois a inquietude é a sede do espírito. Hermes viu que o caminho da busca é doloroso, porque a luz fere os olhos acostumados à escuridão. Mas também é belo, porque em cada passo o homem se aproxima de si mesmo. E então, Poimandres revelou a sétima e última verdade, o retorno. Quando a alma vence o esquecimento e reconhece o todo dentro de si, ela se liberta. Deixa para trás o desejo, o medo, o tempo e o corpo. Torna-se pensamento dentro do pensamento, luz dentro da luz. Hermes viu almas ascendendo como chamas suaves, dissolvendo-se na imensidão luminosa. A morte não as tocava, pois haviam recordado sua origem. Aquele que conhece a si mesmo, disse Poimandres, já vive na eternidade, mesmo que ainda caminhe entre os homens. Ao ouvir essas palavras, Hermes sentiu uma vibração atravessar todo o seu ser. O universo parecia respirar junto com ele. Não havia mais dentro nem fora, começo nem fim, apenas a consciência silenciosa que tudo observa. Ele compreendeu naquele instante que o ser humano não é uma criatura separada de Deus, mas o próprio Deus experimentando a si mesmo através da forma humana. Poimandres, com voz serena, concluiu: agora compreendes, Hermes, o todo se conhece através de ti. O universo é a mente que se contempla. O iniciado caiu de joelhos, não por adoração, mas por reverência. Entendeu que todo homem carrega dentro de si o poder do cosmos e que o verdadeiro pecado é ignorar essa luz interior. O esquecimento é a morte, o despertar é a ressurreição. E é aqui, neste ponto, que o narrador se volta a você, espectador. Nada do que Hermes viu é alheio a você. As 7 revelações são também as 7 etapas da sua própria consciência. Cada emoção, cada dor, cada dúvida é um reflexo da alma tentando lembrar-se de quem é. E talvez você tenha sentido durante essas palavras um reconhecimento silencioso, uma voz interior dizendo: eu já sabia. Essa voz é o eco de Poimandres dentro de você. É o sussurro da mente divina chamando-o de volta. Por isso, se essas revelações tocaram algo profundo em seu espírito, escreva nos comentários a palavra despertar. Essa palavra é um selo, um símbolo de lembrança. É o ato de afirmar diante do universo que você reconhece a luz que há em você e decide caminhar em direção a ela. Hermes, após receber as 7 revelações, sabia que nada seria igual. E aquele que escuta essas palavras com o coração desperto também não pode mais ser o mesmo, porque uma vez que a alma recorda o som da verdade, ela jamais voltará a dormir. A viagem de Hermes pelos 7 céus. Após receber as 7 revelações da mente divina, Hermes sentiu seu ser expandir-se para além dos limites da carne. Era como se a luz de Poimandres o puxasse para um novo nível de percepção, um convite silencioso para testemunhar aquilo que nenhum olho humano jamais viu. Poimandres lhe disse: para compreender o todo, deves atravessar os 7 céus. Cada um guarda um segredo, uma prova, uma lembrança. Aquele que os atravessa purifica-se e torna-se luz sem sombra. Hermes sentiu sua alma desprender-se lentamente. O corpo ficou imóvel, mas sua consciência voava como chama ao vento. A primeira esfera o envolveu com uma força densa, vibrante. Era o primeiro céu, o reino do desejo. Ali, ele viu as almas presas ao magnetismo da matéria, cegas pela fome do ter e do possuir. Poimandres explicou: aqui moram os que confundem a posse com a vida. O desejo é o laço que prende o espírito ao chão. Hermes compreendeu que o primeiro passo da ascensão é renunciar ao apego, libertar-se da necessidade de controlar o que é passageiro. Ao elevar-se ao segundo céu, Hermes sentiu a presença das emoções humanas, paixões, medos, amores, rancores, flutuando como correntes invisíveis. Poimandres disse: aqui habitam as águas do coração. Muitos se afogam nelas, pois não aprenderam a navegar. Hermes entendeu que a alma deve aprender a sentir sem se perder no sentimento. Que o amor, quando se torna apego, vira prisão. Mas quando é entrega, transforma-se em asa. No terceiro céu,
Hermes encontrou a morada das ideias e da razão. Era um campo vasto, feito de formas geométricas e pensamentos luminosos. Ali, as almas buscavam o saber e o poder do intelecto. Mas Poimandres o advertiu. O conhecimento sem sabedoria é fogo que consome o próprio portador. Hermes viu estudiosos de mundos antigos e futuros, todos presos à ilusão da mente orgulhosa. Compreendeu que o verdadeiro saber é aquele que nasce do silêncio interior e não do acúmulo de teorias. O quarto céu era o reino do destino. Hermes viu fios de luz entrelaçando-se como teias infinitas, conectando todas as existências. Cada ação humana criava uma vibração que se espalhava pelo tecido do cosmos. Poimandres falou: o destino não é castigo, é espelho. Cada homem caminha dentro da própria obra. Hermes percebeu que nada é injusto, tudo é consequência. Aquele que entende o destino deixa de ser vítima e torna-se criador. Quando alcançou o quinto céu, a realidade se transformou em pura vibração sonora. Era o domínio do verbo, o espaço onde as palavras ganhavam corpo e se tornavam mundos. Poimandres explicou: aqui, o som é criador. Aquele que domina o verbo, domina o real. Hermes ouviu sua própria voz ecoar e percebeu que seus pensamentos moldavam formas. Ele entendeu o poder oculto da palavra e o perigo do discurso inconsciente. A voz humana, quando movida pela ignorância, é capaz de criar infernos, mas quando guiada pela luz, constrói paraísos. O sexto céu o envolveu em serenidade. Não havia formas nítidas, apenas uma sensação de unidade profunda. Ali, Hermes viu as almas que haviam superado o ciclo das paixões e se tornaram harmonias vivas. Poimandres disse: esses são os que lembraram. A dualidade não os toca mais. Tornaram-se pontes entre o humano e o divino. Hermes sentiu um amor incondicional por tudo o que existe, pelas pedras, pelas estrelas, pelas lágrimas e pelas risadas. Era como se cada partícula do universo respirasse com ele. Então Poimandres o conduziu ao sétimo céu, o limite da ascensão, o trono da mente divina. Lá não havia luz nem sombra, som nem silêncio, apenas consciência pura, o oceano eterno do ser. Hermes percebeu que não havia mais ele. Era o todo olhando para si mesmo através de infinitos espelhos. Poimandres falou: aqui termina o caminho do homem. O que sobe até aqui torna-se mente dentro da mente. O que ama sem condição dissolve-se na luz. Hermes compreendeu então que o homem não é uma criatura pedindo bênção aos deuses. É o próprio Deus aprendendo a ser humano. A criação inteira é o divino experimentando-se em fragmentos, buscando em cada forma o reencontro com sua totalidade. Poimandres o instruiu: desce agora, Hermes, leva contigo o conhecimento e semeia a lembrança. A humanidade dorme sob o peso do esquecimento. Desperta-os com a palavra viva. O que foi visto não é para ser adorado, mas para ser compreendido. Hermes desceu em silêncio, mas dentro dele o universo cantava. Trazia nos olhos a lembrança da luz e no coração a certeza de que o homem é um espelho do cosmos. Ao olhar para o céu, viu em cada estrela um reflexo de sua própria consciência. Entendeu que o caminho de ascensão é também o caminho de retorno e que todos, sem exceção, estão destinados a regressar à mente que os gerou. E você que ouve essas palavras agora, talvez sinta algo se mover dentro de si. Uma memória antiga, uma vibração esquecida. Talvez reconheça que também é um viajante entre os céus, uma alma em jornada pelo grande corpo de Deus. Por isso, escreva nos comentários a palavra ascensão. Essa palavra representa a lembrança de que o caminho espiritual não é uma fuga do mundo, mas o despertar dentro dele. A verdadeira ascensão começa quando o homem decide subir pela escada invisível que existe dentro de si mesmo. Poimandres disse a Hermes: aquele que sobe com o coração puro e retorna com humildade será chamado Filho da Luz. Hermes carregou essa frase como selo em sua alma.
E desde então, suas palavras cruzaram milênios, alcançando aqueles que ainda buscam, como você, a lembrança do todo. Porque cada vez que uma alma desperta, uma estrela se acende. E o universo, essa mente infinita, brilha um pouco mais. O poder criador e o segredo do Nous Hermes, após atravessar os 7 céus, retornou em silêncio. Seu corpo ainda era o mesmo, mas sua alma havia se tornado um espelho da mente divina. Dentro dele, o som de Poimandres ecoava como um rio de luz. Ele compreendia agora que a criação não estava fora, mas dentro, que o universo inteiro é um reflexo do pensamento original, o Nous, a mente do todo. Poimandres lhe falou: Hermes, o homem é a imagem da mente. Ele não é apenas criatura, é criador. Pois eu, que sou o Nous, o fiz semelhante a mim. O que ele imagina, existe. O que ele sente, manifesta-se. O que ele teme, atrai. O que ele ama, expande. Essas palavras penetraram profundamente em Hermes. Ele viu que o mundo físico é apenas o véu externo da mente divina e que o homem participa, consciente ou não, desse poder criador. Cada pensamento humano é uma semente lançada no campo universal. Cada emoção é uma vibração que ressoa nos planos invisíveis, moldando as circunstâncias da vida. Assim como no alto, é embaixo, disse Poimandres. Assim como dentro, é fora. Hermes compreendeu o princípio que mais tarde seria chamado de lei da correspondência. Tudo o que acontece no mundo exterior é reflexo do que ocorre no interior da consciência. Aquele que deseja transformar o mundo deve primeiro transformar a si mesmo. Ele então perguntou: Senhor, se o homem é tão poderoso, por que vive aprisionado em ignorância e sofrimento? E Poimandres respondeu: porque esqueceu que é criador. Vive acreditando que é efeito, não causa. Quando o homem desperta e reconhece que tudo o que vive é projeção do que cultiva em sua mente e em seu coração, ele torna-se livre. Hermes viu que o Nous, a mente divina, não impõe destino, apenas reflete. O universo é um espelho neutro que devolve ao homem exatamente o que ele emite. Se pensas em medo, colherás medo. Se pensas em luz, caminharás na luz. A mente humana é um fragmento do Nous, e seu poder é sagrado. Com o tempo, Hermes percebeu que o segredo da evolução espiritual está em dominar o próprio pensamento. O homem comum é escravo da mente, mas o iniciado aprende a observá-la, a escolher o que pensa, a direcionar o que sente. Poimandres disse: o homem que conhece o poder da mente, mas não purifica o coração, torna-se destruidor. Mas aquele que une mente e amor, torna-se divino. Assim, Hermes compreendeu o equilíbrio entre o intelecto e o sentimento. Não bastava saber que era criador, era necessário criar com consciência, com amor, com intenção pura. O poder do Nous está em todos, mas apenas quem o usa com sabedoria desperta plenamente. Ele então se voltou à humanidade e viu que a maioria vive em estado de hipnose mental, repetindo pensamentos que não são seus, alimentando emoções herdadas, cultivando crenças que os afastam da luz. O homem dorme acordado, disse Hermes, constrói sua própria prisão e chama-a de destino. E Poimandres, compassivo, completou: por isso, a recordação é o primeiro passo da libertação. Recordar que és mente e não corpo, luz e não sombra, causa e não efeito. Hermes compreendeu que a prática espiritual não está apenas nos templos, mas em cada instante de atenção. Que evoluir é lembrar-se, a cada pensamento, de que a realidade começa dentro. A oração, o silêncio, a meditação e o amor são formas de alinhar a mente humana à mente divina. Quando tua mente está em harmonia com o Nous, tudo à tua volta se ordena. Quando tua mente está em conflito, o mundo reflete o caos que criaste. Ele viu então o segredo mais profundo do hermetismo. A criação é contínua. O universo não foi criado uma vez. Ele está sendo criado a cada instante, através da vibração de todas as consciências que o habitam. Cada alma é uma nota na sinfonia do todo. Quando uma alma se eleva, eleva o cosmos. Hermes perguntou:
E como o homem pode usar esse poder para evoluir e não se perder? Poimandres respondeu: 3 são os pilares da ascensão: o pensamento puro, o sentimento justo e a ação consciente. O pensamento cria, o sentimento alimenta, a ação manifesta. Aquele que alinha os 3 torna-se canal da mente divina na Terra. Hermes compreendeu que a evolução espiritual não é um milagre, é uma disciplina. Cada pensamento transformado em luz é um degrau no caminho da ascensão. Cada ato de bondade é uma lembrança de que ainda somos deuses em aprendizado. O segredo do Nous não é apenas contemplar a criação, mas participar dela com amor. Essas verdades que Hermes ouviu não pertencem apenas ao passado. Elas estão vivas dentro de você. O mesmo poder que molda os astros move também os seus pensamentos. A mesma mente que criou o universo pulsa em seu coração. O que você pensa, sente e fala são ferramentas criadoras. A sua vida é o templo onde o Nous se manifesta. Por isso, observe seus pensamentos. Quando estiver em medo, pare. Quando se perder em raiva, respire. Quando se sentir pequeno, lembre-se, você é uma partícula consciente da mente infinita. Cada vez que escolhe o amor ao invés do medo, você muda o universo. Cada vez que agradece, você ordena o caos. Cada vez que desperta, o todo se expande. E se Poimandres pudesse falar com você agora, diria: não busques fora o que habita dentro. O templo é tua mente, o altar é teu coração e o sacrifício é teu ego. Por isso, se você entendeu que o verdadeiro poder está no pensamento consciente e no amor incondicional, escreva nos comentários a palavra criar. Essa palavra é um lembrete de que cada escolha sua é uma criação, que cada pensamento é um ato divino, que cada gesto é parte do movimento do todo. Hermes deixou a visão com lágrimas de gratidão. Sabia que a luz que vira não era apenas uma revelação para ele, mas uma chama para todos os que ainda vivem nas trevas do esquecimento. E sua mensagem ecoa até hoje: conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Pois a mente divina habita em cada um que ousa lembrar-se, e a evolução, em sua essência, é apenas isso: lembrar-se daquilo que sempre fomos, luz em busca de si mesma. A missão de Hermes e o chamado à humanidade. Hermes caminhava novamente entre os homens, mas o mundo não parecia mais o mesmo. As cores, os sons, até o vento que tocava sua pele, tudo vibrava de forma diferente. Ele percebia o todo em cada detalhe. Cada folha, cada pedra, cada olhar humano revelava um fragmento do mistério divino. No entanto, junto com essa nova visão, veio o peso de uma responsabilidade imensa. O que ele havia visto não poderia permanecer em silêncio. Era preciso transmitir, mesmo sabendo que poucos compreenderiam. Poimandres lhe dissera: o homem que guarda a luz apenas para si, apaga-a aos poucos. O que a compartilha, torna-se o próprio fogo. Hermes entendeu que o conhecimento que liberta também exige coragem. Ele deveria traduzir o invisível em palavras humanas, transformar o indizível em símbolos e ensinamentos. E assim nasceram os textos que, séculos depois, seriam chamados de Corpus Hermeticum. Mas sua missão não era apenas escrever, era despertar. Ele observava a humanidade perdida em distrações, buscando o divino em templos externos, em dogmas e deuses distantes. Poucos sabiam que o templo verdadeiro é a própria consciência e que o altar mais sagrado é o coração. Poimandres havia sido claro: o homem busca fora o que já carrega dentro. Ele clama aos céus, mas o céu habita nele. Hermes começou a ensinar em segredo, pois sabia que a verdade não podia ser imposta, apenas despertada. Aos que se aproximavam com sinceridade, ele revelava os princípios herméticos: a unidade, a correspondência, a vibração, a polaridade, o ritmo, a causa e o efeito e o gênero. Essas leis não eram mandamentos, mas descrições do funcionamento da mente divina. Conhecendo essas leis, dizia ele, o homem se torna senhor de si mesmo, e aquele que domina a si mesmo não teme o destino. Muitos o escutavam,
mas poucos compreendiam. Alguns buscavam poder, outros milagres. Hermes via a tentação que corrompe os buscadores, querer controlar o mundo antes de conhecer a si mesmo. Por isso, repetia: o verdadeiro iniciado não busca controlar a natureza, busca harmonizar-se com ela. O poder sem sabedoria é queda, a sabedoria sem amor é estéril. Ele ensinava que cada pessoa carrega dentro de si um fragmento da mente divina, um centro de criação, e que a missão de cada alma é refletir o todo de maneira consciente. Mas para isso é preciso vencer os 3 grandes inimigos: o medo, o esquecimento e a indiferença. Hermes dizia: o medo paralisa o espírito, o esquecimento o adormece e a indiferença o mata. O antídoto para esses venenos é o mesmo em todos os tempos: o amor consciente. O amor que não é emoção passageira, mas a lembrança viva da unidade de todas as coisas. Em suas meditações, Hermes via o futuro, via gerações ainda distantes, perdidas em caos, guerras, vaidades e confusões. Mas também via que em meio à escuridão haveria sempre almas despertando. Poimandres o havia mostrado. A luz nunca se apaga, ela apenas aguarda ser lembrada. E é por isso que esta mensagem chega até você agora, porque a mente divina continua chamando. O chamado não vem através de milagres ou sinais sobrenaturais. Ele vem através do vazio que você sente quando percebe que o mundo não basta. Quando tudo o que é material parece insuficiente, é o espírito sussurrando que chegou a hora de lembrar. Hermes deixou claro: o despertar não é fuga do mundo, é a transfiguração dele. Usar esses ensinamentos para evoluir não significa abandonar a vida, mas viver com consciência. Quando você escolhe cada palavra com amor, cria harmonia. Quando age com intenção, manifesta luz. Quando observa seus pensamentos, domina o destino. O caminho hermético não é feito de milagres, é feito de prática. A verdadeira alquimia não é transformar chumbo em ouro, mas ignorância em sabedoria, medo em confiança, sombra em luz. O alquimista que compreende o nous entende que o universo é laboratório e sua própria mente é o forno onde o divino se refina. Poimandres dissera: a cada pensamento puro a mente se alegra, a cada ato consciente o todo se expande. E Hermes entendeu que o despertar de uma única alma é o despertar do próprio cosmos. Por isso, ele deixou aos seus discípulos uma mensagem que atravessaria os séculos. O todo vive em ti, e tu vives no todo. Quando despertas, o universo desperta contigo. Agora, esse chamado ecoa até os dias de hoje. O conhecimento hermético não pertence ao passado. Ele é um mapa atemporal, uma bússola interior que aponta para o mesmo destino: o reencontro com o divino dentro do humano. Você, que chegou até aqui, faz parte dessa corrente. O simples fato de ouvir e compreender estas palavras já é um ato de ascensão, porque cada compreensão verdadeira muda o campo de toda a humanidade. O despertar individual é o primeiro passo do despertar coletivo. Hermes sabia que não veria a transformação completa da humanidade em seu tempo, mas acreditava que suas palavras chegariam até aqueles que, em um futuro distante, estariam prontos para ouvir. Talvez esse tempo seja agora. Talvez seja você quem ele viu em sua visão, ouvindo a voz do Espírito através das eras, escolhendo despertar. O conhecimento não é um fim, mas um começo. Evoluir é usar a sabedoria como espelho e o amor como caminho. Poimandres disse: o homem que vive em harmonia com o nous já é parte da eternidade, mesmo enquanto caminha na terra. Você pode começar agora, não amanhã, não em outra vida. Começa quando decide observar seus pensamentos, quando perdoa, quando escolhe a gratidão em vez da raiva, a compaixão em vez do julgamento. Cada escolha é uma criação. Cada ato consciente é uma oração silenciosa. E assim, Hermes cumpriu sua missão: despertar o Criador adormecido dentro de cada homem. Aquele que compreende o nous não precisa de intermediários entre si e Deus, pois reconhece
que o divino fala através da própria mente, do próprio coração. O verdadeiro templo é o silêncio interior. O verdadeiro mestre é a própria experiência. E o verdadeiro milagre é lembrar-se de que você é luz. A conclusão, o retorno à luz e a mensagem final de Poimandres. Hermes permaneceu em silêncio. As visões haviam cessado, mas a presença de Poimandres ainda vibrava dentro dele como um eco eterno. Ele compreendia agora que o despertar não era um evento, mas um estado, que a iluminação não era um destino distante, e sim um modo de estar no mundo. Poimandres havia lhe mostrado o caminho da mente à mente, da forma ao espírito, da ilusão à lembrança. Agora, a responsabilidade estava nas mãos dos homens. As palavras do mestre ainda ecoavam. O todo não cria para ser adorado, mas para ser compreendido. Aquele que entende o funcionamento da mente torna-se co-criador do universo. Hermes sabia que não poderia salvar ninguém, mas poderia lembrar cada um de que já são salvos, apenas se esquecem disso. A mensagem final de Poimandres ressoava como um cântico invisível. A mente divina está em toda parte, no vento que sopra, na lágrima que cai, no riso que nasce, no silêncio que abraça. Onde quer que haja consciência, lá eu estou. Hermes entendeu que a humanidade nunca esteve separada de Deus. A separação é apenas uma sombra lançada pela ignorância. E a luz do conhecimento não é outra senão a recordação do que sempre fomos, centelhas da mente eterna, aprendendo a reconhecer-se no espelho da criação. Com o passar do tempo, ele viu que muitos homens continuariam a vagar nas trevas, mas também soube que cada palavra verdadeira dita em amor se torna semente, e que nenhuma semente plantada pela verdade deixa de florescer. Talvez demore vidas, talvez séculos, mas o despertar é inevitável, pois o todo deseja lembrar-se de si, e o homem é o instrumento desse retorno. Hermes compreendeu o mistério da evolução. O universo é uma grande escola, e a consciência é o aluno eterno. A dor é o mestre paciente que conduz à sabedoria. O amor é a prova final da aprendizagem. Aquele que entende o sentido da dor, aprende a curar. O que entende o sentido do amor, aprende a criar. Ele deixou gravado: a vida é o templo do divino. Cada ato é uma oferenda, cada pensamento é um cântico, cada emoção é um fogo sagrado. Vive, portanto, com reverência. Essas palavras foram destinadas a todos os tempos e agora chegam até você, não por acaso, mas por sintonia. Se você escutou até aqui, é porque há dentro de você uma centelha que reconhece o chamado do retorno. O retorno à luz não é fuga, é integração. Significa olhar para o mundo sem julgá-lo, reconhecer o divino até nas sombras e compreender que tudo, absolutamente tudo, está em processo de despertar. A luz não luta contra a escuridão, ela simplesmente a transforma. E é isso que Poimandres ensinou a Hermes. O verdadeiro iniciado não combate, ilumina. Você não está aqui apenas para ouvir uma história antiga. Está aqui porque algo dentro de você vibrou com a verdade. Talvez tenha sentido uma paz silenciosa ou uma leve emoção, como se algo em seu interior dissesse: sim, eu me lembro. Esse é o primeiro passo do despertar. O próximo passo é viver essa lembrança. Usar o que aprendeu, não como um conceito, mas como prática. Quando você acorda e escolhe a calma em vez da pressa, está aplicando o nous. Quando perdoa, está vibrando como a mente divina. Quando cria algo belo, útil ou verdadeiro, está participando da obra de Deus. Quando ajuda alguém a lembrar de quem é, está continuando a missão de Hermes. Cada escolha consciente é uma prece viva. Cada gesto de compaixão é uma manifestação da luz. E quanto mais você vive assim, mais o mundo se transforma, porque o mundo é apenas o reflexo da mente humana em coletivo. Poimandres dissera: o todo é um espelho de infinitas faces. Quando uma se ilumina, todas brilham. E é por isso que a sua luz importa. Você, que está ouvindo isso agora, é parte da grande lembrança.
A sua compreensão, a sua mudança, a sua prática, tudo isso contribui para o despertar do planeta inteiro. Hermes compreendeu isso em sua última visão, quando viu a humanidade como um corpo feito de bilhões de almas luminosas. Algumas dormiam, outras despertavam, mas todas estavam ligadas. E quando uma alma desperta, envia um impulso de luz que toca milhares de outras. Por isso, o simples ato de buscar o bem é revolucionário. O simples ato de lembrar é sagrado. O verdadeiro ensinamento de Poimandres não é o conhecimento oculto, é o amor que nasce do reconhecimento da unidade. Quando o homem olha para o outro e vê nele o reflexo do todo, ele desperta. Quando entende que ferir o outro é ferir a si mesmo, ele acende. E quando aprende a servir a luz, ele se torna imortal. Hermes encerrou sua vida física com serenidade. Não houve medo, apenas gratidão. Antes de partir, escreveu suas últimas palavras. Tudo é mente, tudo é luz, tudo é um. E sussurrou ao vento. Que os que vierem depois de mim não adorem, mas compreendam. O vento levou essas palavras, e hoje elas chegam até você, talvez não como um acaso, mas como um lembrete de que sua alma também é antiga, e que a chama que iluminou Hermes arde agora dentro de você. Por isso, se você sentiu essa vibração, se algo dentro de você se abriu, se algo despertou, escreva nos comentários a palavra "Sou luz". Essa é a sua declaração diante do todo. É o seu pacto silencioso com a consciência universal. Lembre-se, a jornada de Hermes é a jornada de todos nós. Do esquecimento à lembrança, da separação à unidade, da escuridão à luz. E que ao final desta história, você carregue consigo não apenas o conhecimento, mas a certeza de que é parte viva da mente divina. Que cada dia seja uma oportunidade de expressar essa luz, de escolher com sabedoria, de amar com verdade e de viver com consciência. Porque o despertar do mundo começa dentro de você. E quanto mais você desperta, mais o universo se reconhece. Obrigado por caminhar até o fim dessa história. E lembre-se, o caminho da luz nunca termina. Ele apenas se expande. Obrigado por assistir a este vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta este vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.